Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Mais uma vez o nosso programa, Moisés Rossi. Sidney, sempre uma alegria estar aqui, podermos tratar da doutrina espírita e tentar compreender um pouco mais dessa vida maravilhosa criada por Deus para todos nós. Moisés, gostaria de saber se a doutrina espírita tem alguma vacina contra o suicídio. Em 2018, a cada 40 segundos, tem-se notícia pela OMS, Organização Mundial da Saúde, de que uma pessoa se matou. Esse número, Moisés, chega a 1 milhão na escala global em 2018. O suicídio, Moisés, mata mais do que as guerras, homicídios e crimes, conflitos em todo o planeta. O espiritismo, o movimento espírita, tem alguma receita contra o suicídio, Moisés? O movimento espírita, o espiritismo, é a própria receita contra o suicídio. Uma vez que o espiritismo nos demonstra claramente a continuidade da vida. Nós não somos o corpo que nós usamos, nós somos a inteligência que comanda um corpo. E essa inteligência sobrevive à morte do corpo. Se você, matando o seu corpo, você vai continuar vivo, então não tem o menor sentido você matar o seu corpo. Até porque se você vai se suicidar porque você tem um problema, ou vários problemas, como é característica do suicídio, se você tirar a vida do seu corpo, você vai continuar com os mesmos problemas e mais o tipo de morte que você escolheu para o seu corpo. Não apenas a doutrina espírita é espiritualista, mas outras religiões aqui do Ocidente e muitas do Oriente. Mesmo assim, infelizmente, as estatísticas demonstram, Moisés, que para cada suicídio houve 20 tentativas. Especificamente, a doutrina espírita tem alguma contribuição para dar? Eu acho que o conhecimento é fundamental, não é? O conhecimento de que a vida continua, o conhecimento das leis do Pai, de Deus, da criação de Deus em relação a nós. Se nós entendermos isso e entendermos a grandiosidade da vida e a perenidade da vida ao longo do tempo, a gente terá muito mais dificuldade em se propor ao suicídio. Até porque o Espiritismo também nos ensina e demonstra a consequência do suicídio na vida espiritual. E toda religião fala isso, né? O suicídio é o pior tipo de morte, é uma transgressão severa à lei de Deus e a consequência emocional disso no nosso campo mental, no nosso campo emocional, é extremamente forte e o sofrimento é muito grande. Pois é, a partir do momento que a pessoa perde o gosto pela vida e perde o instinto de conservação, ela não vai ouvir esses apelos, essas consequências. Você pode dizer que ela vai passar muito tempo no umbral, no inferno, no limbo, ou seja lá o que for, e mesmo assim as pessoas vão continuar se matando. Será que existe alguma coisa que se possa fazer em favor das pessoas que partem para essa situação? E para complementar, 20% dos suicídios estão entre os jovens, entre a idade de 15 a 19 anos, que é a maior causa de morte entre os jovens. Eu acho que o trabalho voltado, nós temos o CVV, que faz um trabalho maravilhoso e auxilia muito na pessoa que está vivendo momentos de pico, não é só ligar para o CVV, é bem atendido. Nós temos o trabalho profissional, não é? E nós temos o acompanhamento familiar, que deveria ser mais intenso. Não cobrando da pessoa, mas ajudando-a a encontrar motivos e novos prazeres na vida, não é? A religião é um fator importante também. Nós perdemos a fé, a verdade é essa. Você se lembra, Sidney, você é da minha idade, quando nós éramos jovens e as pessoas passavam em frente à Igreja Católica, todas se benziam. Tinha uma fé e denotava a importância de respeito a Deus, simbolizado pela igreja ali, e isso trazia um medo de transgredir a lei de Deus. Hoje em dia, se você parar em frente à catedral ali, você vê que pouquíssimas pessoas fazem o sinal da cruz quando passa ali. Ou seja, perderam
o medo perderam a fé e perderam o medo. Então, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, como se fosse assim. Na verdade, não é. Um grande número de suicidas está dentre artistas, grandes artistas, pessoas que se destacam no mundo da música, das artes. Tem alguma correlação? É muito difícil você ser famoso. Você não pode ter uma vida normal. E por outro lado, a glória que isso te traz. Onde você chega, você é ovacionado. Por outro lado, você não pode ir em muitos lugares porque você não tem a tranquilidade, por exemplo, de jantar num restaurante sem ser incomodado durante o jantar. O grande problema é a hora que essa glória cai um pouco, certo? E quando a pessoa chega no ápice e fala, e agora? Agora não tenho mais o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, tudo que eu tinha que conseguir eu consegui. E a sociedade cobra muito, principalmente de artistas, cantores e tudo mais, e isso acaba se tornando um peso muito grande na vida deles. E o suicídio é uma fuga, né? Eles tentam fugir da vida como se isso fosse possível. O suicida, ele não quer morrer, ele quer deixar de viver, ele quer deixar de sofrer, de ter o problema que ele tem aqui. Ele está fugindo daquilo que ele está vivendo momentaneamente. A dor da angústia, da ansiedade, da depressão é maior do que o medo da morte? Muito, muito maior. Cansa. É uma coisa que cansa ao longo do tempo. Você fica exaurido, você não tem mais forças e não encontra uma luz no fim do túnel. Você não vê uma possibilidade. Você já tentou de tudo para se livrar. Eles caracterizam normalmente como um vazio. Eu tenho um vazio dentro de mim que dói muito. Não tenho prazer em nada, não tenho aspiração nenhuma e esse vazio constante que me dói. Eu já tentei de tudo, profissional, remédio, religião, já tentei de tudo e esse vazio não desaparece. Então, aquilo vai cansando e a única solução que ele vê é o suicídio ou a tentativa de suicídio. Infelizmente, não é saída. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Moisés a respeito da divulgação ou não do suicídio. Há correntes que proíbem que esse assunto seja tratado pela imprensa. E vou perguntar ao Moisés também a respeito de alguns movimentos que existem em várias igrejas e particularmente aqui no SEAC, algo que ajuda a superar a depressão, a ansiedade e, por consequência, a tendência para o suicídio. Não saia daí, voltaremos no instante. Estamos de volta para mais um bloco do programa de hoje, Despertar, tratando de um assunto importante, porquanto no Brasil e no mundo muitas pessoas acham que a morte é a melhor solução, que a vida de lá é melhor do que de cá, ou o nada é melhor do que a vida daqui. Richard Simonetti costumava dizer que nós pulamos da frigideira para o fogo. A concepção espírita acha realmente que há um castigo para o suicida? Não é exatamente um castigo. Toda ação tem uma reação. Se você martela o dedo, dói. Se você se suicida, o desequilíbrio emocional, racional que você se envolve é bastante intenso. Então e não é uma causa um sofrimento. Desculpe, eu cortei você. Imagina. Então não é uma ofensa a Deus?
Não, nós não temos capacidade de ofender a Deus. Deus está tão acima de nós que nós não o ofenderíamos de maneira alguma. É uma consequência natural. Quando nós estamos ligados ao corpo, o nosso campo energético ele está muito ativo, muito forte, muito vibrante, como uma corrente de alta tensão, por exemplo. Se você interromper rapidamente, dá um curto, dá um tranco muito forte. É mais ou menos para entender o que acontece com o suicida. O campo energético dele está muito ativo, não era o momento dele morrer. A programação reencarnatória dele ia muito além e ele interrompe isso abruptamente. Isso causa um desconforto emocional, mental, bastante intenso e o suicida demora muito tempo para se recompor. E quando se recompõe, ainda tem que se ver com os problemas que já tinha e com o tipo de morte que ele escolheu para o corpo, que também vai transferir para o seu perispírito aí um sofrimento bastante intenso. Ivone Pereira, uma grande médium espírita, escreveu Memórias de um Suicida. E ela conta a história de um grande personagem português que suicidou-se com um tiro no ouvido por causa da cegueira. E passa-se o tempo, ele se retempera, se reorganiza lá na espiritualidade, mas ele demora para reencarnar exatamente com medo das consequências do suicídio. Tanto o tiro no ouvido, que mexeu, destemperou magneticamente, como você disse aí, o seu perispírito, como pela, vamos dizer, a pena que ele sofreu de voltar como cego. Mas você disse que não é um castigo? Não é um castigo. A consequência das nossas ações, elas são o caminho do nosso aprendizado. No primeiro momento, você faz coisas que te agradam e prejudicam alguém. E você tem que entender que isso não é bom. Então, se você não aprender com estudo, com observação, você vai passar pela mesma situação para você entender que não deve fazer aquilo, porque machuca os outros, é ruim para os outros, é ruim para você também. Se você passar pela mesma situação e você sucumbir à prova, você não aceitar a prova, como o caso da cegueira, do personagem do livro... Tem que voltar com ela de novo. Você tem que aprender a lição. Até aprender a lição. Até aprender a lição. Não é castigo, não é? É o impulso da vida para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Deus não castiga. Eu li no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a experiência de vários suicidas e acontecendo isso que você está dizendo. Ele suicidou-se, voltou na outra vida com a mesma tendência, suicidou-se novamente... E ele iria voltar tantas vezes quantas fossem necessárias até vencer essa tendência. Isso está certo, Moisés? Na verdade, a regra não é essa, não é? Porque o próprio suicídio, ele acaba sendo um impulso de aprendizado por si só. No caso do personagem do Memórias de um Suicida. Ele se suicidou porque estava ficando cego e não aceitava isso. A dor, a consequência, o sofrimento do suicídio é tão grande que ele acaba por aceitar a cegueira na encarnação seguinte de medo do suicídio em função do sofrimento que isso lhe trouxe. Então ele vence as duas situações. Ele acaba vencendo a cegueira, não é? Suportando a cegueira até o fim, para ver a dificuldade que é de uma pessoa que tem dificuldade visual e também vence a tendência do suicídio em função do sofrimento que isso lhe causou. A regra é mais ou menos essa. Um espírito mais rebelde, um espírito que tem mais dificuldade de aceitar as regras, aí poderia acontecer isso. Por rebeldia, ele acaba reiterando a sua fraqueza, a sua falta, vamos dizer assim. Ou fortaleza, né? Não é fácil tirar a vida do corpo. Entendo. É melhor divulgar ou esconder o suicídio? No Japão, a regra era esconder. Mas os filhos das vítimas de suicidas formaram um movimento, Moisés, no sentido de que eles passassem a ser divulgados, para se adotassem medidas preventivas. E há pessoas que defendem que se faça uma cartilha, que os órgãos de comunicação tratem do assunto, que se fale sem tocar em religião ou mesmo junto das religiões. O que você pensa sobre isso? Deve-se divulgar ou não? Nós devemos divulgar a prevenção, as cartilhas, filmes, tudo que pudesse
ajudar a pessoa a superar a ideia do suicídio. O que nós não devemos fazer é divulgar a ocorrência do suicídio. Porque pode estimular outros Tem a estudos suicidar. sérios de que um suicida incentiva o outro. Normalmente não acontece um só. Acontece um, dali um dia acontece outro na cidade e assim por diante. Acontece isso com os grandes artistas, os grandes ídolos, levando consigo os seus seguidores? Exatamente. Não aqueles fãs normais, mas aqueles que já têm uma tendência. Aqueles que já estão com um problema existencial, que não vê sentido na vida. Se o meu ídolo se matou, eu posso me matar também. E assim por diante. Um suicida incentiva o outro. Estudos comprovam isso. Então, a gente não deve divulgar o suicídio em si, mas a gente deve ter muitos programas que auxiliem as pessoas a compreender a dificuldade do suicídio e o valor da vida. O CVV ganhou um grande aliado, André Trigueiro, aquele famoso apresentador, jornalista da Globo News. Um dos pontos que ele menciona, são muitos, ele escreveu um livro sobre o assunto. Eu queria trazer alguns pontos para você. Um deles é a exacerbada exigência que fazemos em cima dos nossos filhos para que passem no vestibular. Ele diz que muitos casos acontecem por causa dessa cobrança dos pais. E um outro ponto que ele cita, eu queria que você comentasse também, é o fato de que quando a pessoa fica só, há uma tendência maior para o suicídio. Você poderia comentar? O suicídio, ele não é uma ocorrência de um fator isolado. Todas as apostilas de medicina dizem isso. O suicídio é um conjunto de fatores que leva a pessoa a um estado emocional bastante alterado a ponto de tirar a vida. Então, ela largou do namorado e se matou. Não é assim que funciona. O largar do namorado, às vezes, é o estopim para o suicídio. A gota d'água. A gota d'água. Então, não é porque os pais pressionam para passar no vestibular, é porque os pais não educam os filhos. Hoje nós criamos filhos em redomas de vidro. Eles não podem chorar, eles não podem sofrer, eles não podem ouvir não, eles não podem nada. E a hora que eles vão para a vida não vai dar para eles tudo que a gente dá dentro de casa. Na primeira contrariedade, aí o mundo deles acaba. Então, os nossos filhos não estão acostumados a ouvir não. Eles só ouvem sim, 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 sim. E aí a vida fica muito frágil para eles, eles não suportam os nãos que a vida vai trazer naturalmente. Nós hoje não educamos mais os filhos, né? Antigamente o pai olhava, você já sabia que era não. Hoje em dia é o filho que olha para o pai e o pai obedece. Então, a hora que ele se defronta com a vida, e aí entra o vestibular, o pai não tem como ir lá fazer vestibular para ele, o dever de casa o pai faz. Né? Desde a pré-escola até o 2º grau, o pai faz o dever de casa para o filho. O vestibular não tem jeito. E a hora que ele vai ser um profissional, também não tem como o pai ser profissional no lugar dele. A hora que ele enfrenta a vida, ele não está preparado para isso, porque ele foi criado dentro de uma redoma falsa que não o preparou para a vida. Nos países ditos já desenvolvidos, os chamados dinamarqueses, o índice de suicídios é maior. E eles têm de tudo lá. Agora, parece que nós estamos encontrando um ponto comum. Nesses jovens que os pais fazem de tudo e parece que não os encaminham para a religião, o depressivo que está sem atividade, o dinamarquês que parece que perde o sentido da vida, parece que nenhum deles tem fé, vai a uma igreja ou tem qualquer ligação com Deus, com a religião, com o trabalho, em ser útil. Este seria um dos pontos comuns do suicida. Os jovens, principalmente os ídolos, eles não se preocupam mais com religião, eles estão preocupados no sucesso e de repente eles ficam num vácuo, às vezes provocado por drogas também. Enfim, Moisés, qual que é o ponto comum para a gente passar para os nossos telespectadores, não digo um conselho, mas uma proposta para que os seus filhos sejam prevenidos? Nós devemos apresentar para os nossos filhos a vida como ela é, e a vida ela tem dificuldades. Não é porque nós vamos dar tudo o que nossos filhos precisam e querem que a vida vai dar para eles. Então nossos filhos deveriam ouvir não, desde pequeno também naquilo que eles não podem.
Porque hoje em dia, se uma criança vai pegar uma faca, por exemplo, e ela pode se machucar, o pai não tira a faca e diz a faca você não pode pegar. Ele enrola o filho, engana com outra coisa, tira a faca sem o filho perceber, e o filho não percebeu que houve um não ali. Entendeu? Para o filho não chorar, para o filho não sofrer, só que daí nós não estamos preparando eles para a vida. Mas, Cid, nós precisamos lembrar o seguinte, não são todos que se matam. O suicida, ele tem uma tendência. Ele tem um problema latente nele. Ele tem um tesouro que está fora do seu alcance. Ele já traz isso de outras vidas? De outras vidas. Então nós temos que aceitar a reencarnação como um dos pontos que vai ligar toda essa teia? É a única explicação. Porque normalmente essa pessoa que sente o vazio, ela sente falta de algo que ela não sabe o que é. Nada completa a vida dela. Se não está nessa vida, só pode estar em outra. Por isso é que algumas pessoas se suicidam e outras não. Algumas têm o tesouro fora do seu alcance. Às vezes nem lembra qual é o tesouro, mas sente falta emocional dele e não consegue viver sem. E aí qualquer coisinha acaba causando suicídio. Não tratamos ainda de uma das providências adotadas aqui no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, e também em alguns templos religiosos, católicos, evangélicos, que também procuram prevenir isso. No próximo bloco, voltarei a essa questão com Moisés e vamos falar ainda um pouco mais sobre religião. Não saia daí, o assunto é muito importante para você, para a sua vida e para os seus filhos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que está falando de um tema importantíssimo, o suicídio. Moisés, aqui no Amor e Caridade, e eu imagino que os irmãos católicos, evangélicos, messiânicos, todos tenham algum programa, alguma coisa que se faça, porque todas as filosofias e religiões mostram que o suicídio é uma porta falsa, que nós precisamos valorizar a vida. Moisés, aqui nós temos o TDM, o tratamento da depressão através do magnetismo. E eu sei que você lidera um grupo que também trabalha ou previne o suicídio. Fale um pouco sobre essas medidas paralelas que podem auxiliar a prevenir ou minimizar ou até evitar o suicídio. A depressão, ela é uma doença que se infiltra no campo íntimo emocional da pessoa. Muitas vezes pela ausência de algo que perdeu nesta vida e outras vezes por uma falta de alguma coisa que ela não sabe o que é. A verdade é que a pessoa perde o ânimo, ela não quer fazer nada, ela se sente muito mal, sente uma dor interna que ela não sabe qualificar. E isso é uma porta para o suicídio. A hora que a pessoa se cansa disso, ela não aguenta mais, uma das opções, infelizmente, é o suicídio, que lhe aumenta o sofrimento. Então a Casa Espírita tem um tratamento que nós chamamos de TDM, um tratamento magnético e de entrevista, onde a pessoa ela é orientada, ela é amparada, ela é socorrida, ela é ouvida e é feito um tratamento magnético, não é? Através de transfusão magnética, nós chamamos de passe, não é? Para que a pessoa se fortaleça energeticamente e tente vencer essa tendência à tristeza que naturalmente está no campo íntimo dela, supere isso e volte a ter uma vida normal. Paralela com isso, nós temos também na Casa Espírita... Antes de você seguir,
A pessoa tem que largar o tratamento médico paralelo do psiquiatra ou do psicólogo para fazer o tratamento aqui no TDM? Não, ela não pode, não deve abandonar o tratamento médico. Por quê? Porque a depressão também pode ser... Causas físicas? Exatamente, pode ser a falta de alguma coisa que o seu corpo deixou de produzir. Lítio, por exemplo? Sim, que é os que os médicos receitam. Então, o ideal é faça o tratamento médico, continue com ele e faça o tratamento aqui. Melhorando, aí o médico vai suspender o tratamento lá e nós vamos dar alta aqui. Eu tenho notícias de pessoas que vêm aqui pedir permissão para diminuir a quantidade de remédios que está tomando, porque parece que os remédios começaram a fazer mais efeito. É efeito dos passes? Efeito magnético, claro. Principalmente quando a depressão não tem a causa física. Não é? A hora que você recebe uma gama energética, você se fortalece, super dinamiza o remédio. Mas aí ela tem que ver isso com o médico dela e não aqui. Aqui nós não diminuímos o receituário médico. Tá? Continua com o seu pensamento. Então nós temos o TDM, que ajuda a aliviar esse peso da depressão e até a solucionar o problema de depressão da pessoa. E nós temos um grupo de autoajuda, onde pessoas... todas elas, seja pessoas com tendência de suicídio, seja pessoas que perderam entes queridos através do suicídio, nós nos sentamos numa mesa redonda e conversamos sobre esse assunto. A única regra é, o assunto deve ser o suicídio. Para quê? Para que a gente possa ter o maior número de informações a respeito do suicídio, possa ver que não somos únicos, que tem outras pessoas que vivenciam o mesmo problema que a gente, e que a gente se fortaleça contra a ideia do suicídio. E aqueles que já perderam entes queridos através do suicídio vão perceber através da doutrina espírita que a vida continua, que o seu ente querido continua vivo, está passando por uma fase difícil, mas vai melhorar e daqui nós podemos ajudá-lo também com as nossas preces, com as nossas boas vibrações para que eles se recuperem mais rápido. Espíritos se beneficiam dessa reunião? Então, nós temos essa reunião de encarnados, não é? Que a gente conversa sobre suicídio e logo depois, para aquelas pessoas que estudaram e se prepararam para isso, nós temos uma reunião onde existe o diálogo com aqueles que já estão do outro lado da vida e eles são amparados também. Muitos já estavam ouvindo antes e se comunicam conosco depois, trazendo a sua história e levando as boas orientações, as boas energias, se recuperando mais rapidamente. O que os espíritos falam da conversa de vocês? Eles se sensibilizam? Eles se fortalecem para uma nova existência? Existe uma parceria, digamos assim, eles se sentem acolhidos. Olha, eles estão falando do problema que eu sinto. Olha, aquela pessoa falou, mas eu não sinto daquele jeito. Outra, não, olha, é o que aconteceu comigo. Então, há uma sinergia de informações e de emoções, quando eles percebem que encarnados estão interessados neles para ajudá-los e estão interessados em ajudar para que as pessoas não se suicidem também. Então, eles se sentem acolhidos, por assim dizer, eles se sentem num ambiente favorável. Não é que se reúnem em prol de falar do problema deles e tentar ajudar de alguma forma. Uma pergunta final, que estamos finalizando o programa. Eu vou pedir que você retorne na semana que vem, porque esse assunto é importante, é de utilidade pública, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Nós precisaríamos ter mais programas, mais diálogos sobre o que estamos tendo aqui. Para encerrar, Moisés, o que você diz para o familiar em relação ao seu parente que faleceu, que se matou? Porque todas as religiões traçam, assim, um roteiro, uma perspectiva sombria para o suicida. A igreja, até pouco tempo atrás, ela não rezava missa para os suicidas e eles não poderiam ser enterrados no mesmo cemitério de pessoas que não se suicidaram. A doutrina espírita mostra qual a consequência tão desastrosa quanto a prevista por outras religiões. O espírito vai ficar nas trevas aí por centenas de anos, é isso mesmo? Não. O espírito se recupera rapidamente. Jesus disse, nenhuma das ovelhas que me deste se perderá. E o suicida também é uma das ovelhas do rebanho de Jesus. O suicida passa por um período de descontrole emocional, isso vai amenizando naturalmente ao longo do tempo, ele busca ajuda, existem hospitais especializados no mundo espiritual que os acolhe, que os recebe, tem tratamento específico
para eles e ao longo do tempo eles vão se recuperando, vão ressurgindo da dor, do sofrimento, vão se acalmando, se tranquilizando, entendendo melhor a vida e acabam por tendo a recuperação e uma vida normal. Voltam a ter paz, voltam a ser felizes e no futuro reencarnam e tocam a vida para frente como todos nós. A sua palavra final para esta câmera, para as pessoas que estão pensando que o lado de lá é melhor que o de cá. O lado de lá é melhor do que o lado de cá quando você vai na hora certa. É que nem tirar férias. Você reservou o hotel, você vai no dia que você reservou. Se você chegar antes do seu dia de reserva, você não vai ter onde dormir. Então, é bom para quem vai na hora certa, do jeito certo. Quem antecipa vai ter uma série de dificuldades. Vai se recuperar? Vai. Mas vai sofrer desnecessariamente. E as consequências do gesto infeliz, elas vão ter que ser, vamos dizer assim, reparadas. Você vai ter que purgar. Você martela o dedo, a dor persiste por um período e depois ela desaparece. O suicídio é a mesma coisa. Você comete um ato impensado, ele vai refletir em você durante um período, não é? E depois vai purgando ao longo do tempo e vai te ensinar a não fazer isso porque a dor é muito grande. Muito obrigado, Moisés, pela sua presença. Já peço encarecidamente que você retorne na próxima semana para voltarmos a tratar esse mesmo assunto. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia e até a próxima semana.